A paz do Senhor, meus amados irmãos e ouvintes, vamos à palavra de Deus nesse momento. Em João capítulo 5, nós temos a trajetória de um homem de 38 anos de sofrimento. Um homem que ouviu Jesus falar para ele no verso 6, você quer ser curado? É a minha pergunta para a tua vida, é a minha pergunta nesta hora na mensagem para a tua casa, para a nação brasileira. É a minha pergunta para as nações: querem ser curados? Porque Jesus vem de encontro àqueles que necessitam. Se você é alguém que necessita da intervenção divina, se você é alguém que precisa de Deus, Ele está pronto para te atender. Mas se você também nunca dependeu, nunca precisou, Ele também atende quem nunca clamou. Ele também atende quem nunca se importou com Ele. Ele também atende quem sempre foi enganado. Este homem está há 38 anos sofrendo. Este homem está há 38 anos enganado. Havia uma lenda, uma fábula, que narrava aquele período que quem entrasse na água, quando agitada a água, pelo anjo está entre colchete, pode observar na sua Bíblia. Significa isso que, de certa forma, não se aprova 100% a escrita, e queremos crer que um dia será aprovado, porém não altera o conteúdo da presença de Jesus. Mas observe comigo nesse momento, o tanque chamado Betesda, quer dizer casa da misericórdia. É um templo, na verdade, e um templo pagão. Era uma piscina para receber o povo para a chegada em Jerusalém. Quando subia a Jerusalém, caso que Jesus fez, eles passavam por uma piscina, lavavam, né, se refrescavam, seria essa a expressão. Mas Jesus, perceba comigo, Jesus chega naquele lugar, ele não conhecia aquelas pessoas. Diz o texto que haviam cegos, coxos, mancos, toda sorte de doentes ali. O tanque é enorme, tem 5 alpendres, 5 pórticos, 5 portões. É como uma piscina enorme assim, de um lado, correto? E de outro. E de repente você vai observar que o movimentar das águas é quando periodicamente, em dado tempo, esvaziava-se uma parte da piscina e a água vinha, uma água nova, renovando. Preste atenção, mas na cabeça daquele povo era o seguinte: o primeiro que tocasse na água, acreditando que era um anjo que movia as águas, exatamente isso, era curado. O primeiro. Agora, como saber quem é o primeiro? Se havia uma multidão, se você já foi a Israel, sabe do tamanho, né, ou já viu a maquete de Jerusalém, o tamanho dessas piscinas ou do tanque de Betesda. Que de misericórdia não tem nada. É muito comum você encontrar em 2020 pessoas falarem de amor e não amarem, falarem de misericórdia e não ter nenhum tipo de misericórdia. É muito comum nos dias de hoje, porque multiplicou-se a iniquidade e o amor se esfria a cada dia. É o cumprimento da palavra. Mas eu tenho uma boa notícia para você que está me ouvindo agora. Jesus está vindo ao meu e ao seu encontro. Jesus está na geografia para mudar a história. Aquele templo era chamado de Casa da Misericórdia, mas as pessoas continuavam doentes. E outra, pense comigo, quando a água se mexia, o povo entrava, como saber quem foi curado? Como identificar quem foi curado? E quando a pessoa entrava, ela, não fui, ela saía, alguém foi. Porque era o ritual, era a crendice daquele período. Sabendo-se que o povo chegava simplesmente como um lugar enorme. Jerusalém sempre foi muito frequentado, como até hoje. Preste bem atenção agora. Jesus não é aquele que cura uma pessoa de cada vez. Jesus é aquele que vai curar aquele que clamar. Quem clama tem resposta. Jesus é aquele que atende todos ao mesmo tempo, porque Ele é Senhor de nossas vidas.
Naquele momento, preste atenção, aquele povo aguardava, esse homem está há 38 anos sofrendo. Há quanto tempo você vive um sofrimento? Eu sei que esse ano tem sido difícil. Parece que mesmo as águas se movendo, não tem solução. Parece que não tem jeito. Mas esse homem me mostra uma esperança. Ele acreditava, ele confiava. Um dia, quem sabe, alguém vai ter misericórdia da minha vida. Alguém vai ceder a vez, vai liberar, vai abrir mão de ser. Irmãos, no meio de uma enorme multidão de pessoas necessitadas, você acha que alguém vai ter a gentileza de não, ninguém entra, deixa esse homem aqui primeiro. Ei, Jesus está indo em direção ao tanque. Jesus está indo em direção àquele homem. Perceba comigo, se você precisa de Jesus, Ele te atende. Se você nunca julgou precisar dEle, Ele também se importa com a tua vida. O mesmo Jesus de ontem, de agora e de eternamente, Ele continua intervindo em momentos e desmascarando as fábulas e as lendas. Perceba comigo que é bem diferente, exageradamente diferente, quando eu falo do tanque de Betesda, que esse homem está há 38 anos, e Jesus chega, diferente do tanque de Siloé, onde o cego, Jesus fala assim, olha, untou os seus olhos e disse, vá ao tanque de Siloé, lava-te, ou seja, vai lá e se purifique e vá ao templo. Por que Jesus não vai dizer para esse homem no tanque de Betesda, entra na água, entra? Por que ele não fala? Por que o próprio Jesus não entrou na água? Por que ele não curou a todos? Não era para todos serem curados, para entrar na água, que ele, se fosse ele movendo as águas. Ei, por que acreditar numa água que se move, quando aquele que é Senhor e Salvador da tua vida, da minha vida, aquele que é Senhor da nossa nação, das nações? Eu estou falando com você com muita fé. Aquele homem não confiava em Jesus, não acreditava em Jesus, não, porque ele não conhecia Jesus. Mas Jesus, conhecendo-o, escute bem, Ele sabe o que a nossa nação precisa. Ele sabe o que você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe a nossa necessidade. E sabe por que eu te garanto que Ele vai responder a minha e a sua necessidade, a necessidade do Brasil e dos confins da terra? Porque diz Paulo no capítulo 4 de Filipenses, verso 19, e o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo. Não é pela carinha bonita do crente, não é pela liturgia legal do culto, não. Por Cristo Jesus, Ele supre a necessidade. Ele é poderoso e Senhor. Diz a Bíblia que Ele chega próximo àquele homem e pergunta para ele, queres ser curado? Você já ouviu isso aqui? E quando o próprio homem, ao ouvir isso, ele conta a história. Nós somos bons contadores de histórias em alguns momentos. Nós lamentamos muito, murmuramos, pastor, eu não aguento mais. Que luta, que sofrimento, que situação, que vírus, que Covid terrível. Querido irmão, amigo, ouvinte, Jesus está na geografia. Ele também está, Ele tem resposta para a minha e para a sua vida. Aquele homem agora vai perceber que quando ele é perguntado por Jesus, ele não sabe a autoridade que falava com ele. Ele não tinha noção do poderio daquele homem que perguntou para ele, quer ficar curado? Certamente muitos ao longo da história já tinham feito essa pergunta para ele. Certamente os seus colegas e amigos de doença, de problemas estavam ali. Observe que não tem sumo sacerdote, que não tem sacerdote ali, não tem ninguém que se importasse de forma intensa com aqueles que sofriam.
Você está preocupado com a nação brasileira, e eu acredito nisso, porque nós somos brasileiros. Porém, eu tenho uma boa notícia para você: Deus está intervindo na história. Deus está fazendo a sua igreja voltar-se a Ele. De que maneira? Ele permite acontecer alguma situação, para que eu e você reconheçamos que a sua palavra, que passa céu e terra, mas essa palavra, a palavra de Deus, não passa. Olha o que aconteceu com aquele homem. Ele estava ali, ele era coxo. Ele narra para Jesus, contando, se lamuriando e ainda mostrando esperança. Olha o que ele diz: quando a água se mexe, se move, ninguém me lança, sempre chega alguém primeiro. Então eu estou aqui, mas vai que um dia alguém pode me ajudar, né? Possa me ajudar. Escute bem, querido. Quando teu pai, a tua mãe, teu amigo, a tua amiga, quando aquela pessoa que você mais estima não puder te ajudar, eu quero te dizer uma boa nova. Aleluia. Quero falar para você que Jesus pode. O que é impossível para você, Ele pode, porque Jesus é o Deus do impossível. Nada do que foi feito sem Ele se fez. Ele é poderoso, Ele tem cura, Ele tem milagre e maravilha para você. Ele permitiu que aquele homem contasse a sua história. No verso 7 ele fala: o enfermo está contando. Há 38 anos ele esperava viver uma vida diferente. Porém, quando ele termina de se lamentar, diz a Bíblia, diz a palavra nesse mesmo capítulo, que Jesus disse: levanta-te, pegue o teu leito e ande. Espera aí, ele não entrou na água. A água não se mexeu. Por que você está esperando a água se mexer, se o próprio Jesus está na tua frente? Se o próprio Jesus tem falado com você no profundo, no escondido, no secreto, palavra bem atualizada nos louvores. Por que você ainda espera o mover das águas, se o próprio Deus está ali? Aquele homem não tinha entendido, mas quando ele escutou a palavra liberada de Jesus, então estamos liberando uma palavra de vida: vai ficar tudo bem, vai dar certo. Para de olhar para uma casa chamada de misericórdia, que de misericórdia não tem nada. Olhe para Jesus, que é misericordioso, bondoso, poderoso e Senhor, Salvador de nossas vidas. Quando aquele homem escuta, levanta-te, toma a tua esteira e vai para a tua casa. Está me dizendo, atitude. Aquele homem, ele tem forças na sua perna. Aquele homem, ele se ergue. Aquele homem que era conduzido há tantos anos, aquela esteira o carregava, agora ele vai carregar a esteira. Aquele homem tinha casa, tinha família. Aquele homem era conhecido na comunidade, ele era conhecido como coxo, mas em nome do Senhor, todas as áreas do Brasil, as áreas da sua família, da minha família, de nossos bairros, municípios, das nações que estão paralisadas, Jesus fará andar, vai andar, em nome de tudo que parou, volta a andar. Jesus intervém na história e acaba com a paralisia daquele homem e desse mundo atual, porque nele há todo o poder. Ei, preste atenção. Todos ao redor certamente observavam, aquele homem agora está em pé. E Jesus manda que ele pegue aquela esteira, e era sábado. Agora encrenca mais ainda, agora dificulta. Ei, com Jesus é maravilhoso. Aquele homem recebe uma cura que ele nunca alcançaria naquele tanque. Nunca alcançaria naquele tanque. Ou seja, você observa que tem pessoas que ficam sendo enganadas, e tem gente que gosta de enganar o próximo. Quantas vezes nós já fomos enganados pelas leis, pelos governantes, pelos amigos, que quantas das vezes as histórias contadas não trazem precisão, não são reais. Quantas vezes nós já fomos iludidos, e quando a gente tem aquele download da vida, aquela precisão, às vezes nos frustramos. Uma geração hoje que acaba ficando depressiva, angustiada,
em pânico, síndromes de várias maneiras. Preste atenção, existe solução. Jesus está no ambiente, Ele está comigo e contigo nesta hora. Então olha o que acontece, aquele homem, ele é curado, ele não tem noção quem é. Quem está ao seu redor fica surpreso. Aquele coxo agora não é mais coxo, ele está andando. Ei, o Brasil vai andar. Ei, o que estava parado, paralisado na tua vida, nas tuas emoções, vai funcionar. Volte a andar em nome do Senhor. Levanta, toma postura. Ei, mude a tua história em nome do Senhor. Pastor, e os outros? Perceba, ninguém da parte de Jesus, não ouve voz de Cristo, entre no tanque, não. Mandou ele ir para casa. Vai para sua casa. Quando aquele homem pega a sua esteira e vai para sua casa, alguém o viu andando com a esteira, alguém achou estranho. Olha que geração ruim, né? Aqueles homens sabiam que era um coxo, mas não é mais, está andando. Ao invés de celebrarem, de glorificarem, de ficarem felizes, começaram a falar assim: olha, mas a lei fala que você não pode carregar, trabalhar, isso é trabalho. Quem fez isso com você? Quem te curou? Olha, as pessoas estão preocupadas com as suas tradições, estão preocupadas com os seus costumes, estão mais envolvidas com as suas ambições pessoais. Jesus tinha curado aquele homem porque era alguém moribundo que precisava sair do engano, da mentira, de uma casa chamada de misericórdia, que de misericórdia não tinha nada, e era um templo pagão. Preste atenção, em forma de piscina, e preste bem atenção, esse mesmo Jesus, quando agora perguntado para aquele homem, perguntaram para ele: quem te curou? Ele não sabia quem era. Escuta, só tem um que pode trazer a cura, só tem um que pode trazer o milagre e te fazer voltar a viver em família. O nome dele é Jesus Cristo, o Senhor de nossas vidas. Aquele homem vai para o templo, diz a Bíblia, no verso 14, narra aqui do capítulo 5, que Jesus vai ao templo, para tipo meio que do lado dele, e diz assim: olha, vejo que estáis são. Vejo que estáis são. Jesus olha para o homem que outrora era coxo, agora está bem, ele está no templo. Que bênção, então vamos ao templo. Em nome do Senhor, em breve você volta ao templo. E olha o que Jesus fala para ele: mas tu que foi curado, vigia, para que não te aconteça coisa pior. Ou seja, boa situação aquele homem não tinha realizado antes. Aquele homem, Jesus conhece a intenção do coração. O medo faz a pessoa ficar sendo refém, né? Ela fica acuada. Aquele homem agora tem uma palavra positiva de Jesus: vigia. Vigia para não acontecer coisa ruim para você, coisa pior do que você. O que é pior do que 38 anos sem poder andar, sem poder viver, mendigando? Preste bem atenção agora, para que a gente consiga, em nome do Senhor, liberar a palavra de cura para a tua alma. Vieram perguntar, descobriu quem foi? E disseram: foi Jesus. Foi Jesus. Aí alguém vai questionar agora Jesus, e quando vão questionar, eu quero perguntar para você que está me ouvindo, em nome do Senhor: Jesus é o próprio Deus. Quem é maior? A lei dada pelo Deus ou o Deus que deu a lei? É lógico, Deus é maior do que a lei, e Ele cumpre e faz cumprir. Escuta, contra a ação milagrosa de Deus, não a lei. A intervenção nesse, basta um sopro de Deus, e qualquer tipo de enfermidade, chagas, pestes, pandemias, epidemias, não vos assusteis, basta um sopro de Deus e tudo isso passa. Então eu profetizo sobre a tua vida, que toda a área que estava paralisada, perdida, ou você que estava enganado, esperando soluções de onde nunca viriam, Jesus desmascara e vem e te traz para viver em sociedade, te inclui a sociedade e te mostra que só há um Deus
Todo-Poderoso que pode mudar a minha, a sua história, a história do Brasil, do Rio de Janeiro, das nações. Esse é o nosso Deus, o Deus que curou aquele homem, o Deus que mudou a história daquele homem, é o mesmo de hoje, de agora e eternamente. É o mesmo que morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele vive, e Ele reina. Meu irmão, meu amigo, minha amiga, que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, te fortaleça, e toda a área da sua vida que estava paralisada, o Senhor te dá agora o milagre. Volte a andar, volte a viver e adore o Senhor de todo o coração. Que a bênção do Pai esteja sobre a tua vida neste momento. A todos os ouvintes, que a bênção do Pai repouse sobre você. Ele é o Senhor, Ele é a própria água da vida, e quem bebe dessa água, Jesus, salta para a vida eterna, tem vida eterna nele. Ele é o nosso Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde agora e sempre. Shalom Adonai.